Valdir Cordeiro, sou dentista, proprietário da Ortodontologia Especializada, e nós escolhemos como tema para o segundo episódio do Sorriso e Saúde a corrida de rua, que é um assunto muito relevante atualmente, e que bom que é assim, né, porque ela tem um impacto direto na qualidade de vida. E antes de passar a palavra para o meu sócio e grande amigo Bruno, eu quero agradecer ao Laboratório de Correias pelo apoio, pelo incentivo e por acreditar no nosso podcast. Não é mesmo, Bruno? É isso aí, Aldir. Sejam bem-vindos a esse segundo episódio. É uma felicidade muito grande falar de saúde, falar principalmente aí de uma paixão que tem se tornado cada vez mais intensa, que é a corrida, né, o esporte. E nesse episódio a gente vai poder tirar as dúvidas sobre corrida. E nós temos aqui dois grandes especialistas. Temos a Débora, que é nutricionista clínica esportiva, e além de nutricionista, ela é professora de educação física, personal e apaixonada por corrida. E o Felipe Carneiro, né, um grande professor da cidade, que tem uma equipe de corrida e que tem mobilizado muito a cidade para realmente investir nesse esporte. A gente queria dar as boas-vindas e agradecer a presença de vocês. E passo agora a palavra para vocês se apresentarem. Por favor, Débora. Eu vou começar então. Bom, primeiro, obrigada, gente. Muito bom. Eu sempre gosto muito de falar de saúde. Eu falo que eu não tenho muito freio, né? Quando a gente começa a falar de saúde, a gente que gosta, que é um incentivador das práticas de saúde de uma forma geral, desde a alimentação ao esporte, autocuidado, a gente chega em um determinado momento que a gente se perde, né? Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, como o Bruno falou, sou profissional de educação física já há muitos anos. Trabalho com a parte de personal e com a parte de consultas nutricionais também, mas sou corredora amadora, super amadora, mas uma entusiasta com corrida. Já trabalhei também com corrida, com equipe assim como o Carneiro, e estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Bom, primeiro agradecer. É uma honra estar ao lado de profissionais como vocês, referências na nossa cidade, para falar sobre corrida, uma atividade na qual eu já trabalho há 14 anos. Foram 10 anos coordenando a equipe de corrida da Academia Aeróbica e são 4 anos à frente da Carneiro Run, que é a minha assessoria de corrida. E falar sobre esse assunto que está tão em alta no momento e que pode gerar um benefício tão grande para a população é muito prazeroso. Legal. Bom, aproveitando, né, Bruno, vamos falar um pouquinho sobre o que o esporte é para cada um de nós, né? Isso. Como é que a gente começou, como é que isso representa na nossa vida. Legal. Vamos sempre passar para a Débora, né? Já sei, vai começar sempre, então. Né? E assim, te conheço né, de outros carnavais, né? Então, assim, eu posso dizer que, com certeza, o esporte está muito enraizado na sua família. Sim, né? sim, com certeza. A prática do esporte lá em casa, né, no caso, na casa dos meus pais, sempre foi uma situação comum, mas não era com um olhar diferente, né? Naquela época existia um olhar diferente. E eu lembro, eu desde muito pequena, gostando muito de esporte, um belo dia resolvi fazer faculdade de educação física, que naquela época era quase que uma revolução, assim, né? Não era uma coisa tão comum acontecer. Tive a honra de trabalhar com profissionais incríveis, inclusive na aeróbica, né? E na época o pessoal que trabalhava lá, né, o Tadeu, nosso querido Nilson, todo mundo fazia triatlo. Débora, para quem não sabe, assim, porque provavelmente deve ter gente assistindo a gente que não é da cidade, sim. Né? A aeróbica é uma academia, uma das mais antigas e conceituadas aqui da nossa cidade, né? Isso, exatamente. E eu lembro que eu olhava para o pessoal fazendo triatlon, né? E eu olhava aquilo assim, eu falei assim, gente, que chique, né? Coisa linda, né? Eu queria fazer aquilo, mas eu morria de vergonha e eu não tinha como fazer. E um belo dia, um amigo veio para mim e falou assim, vai correr. Eu falei assim, vou, né? Gente, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu coloquei um tênis, um short, uma camiseta e um boné e fui correr. Primeiro que eu me vesti meio que de menino, porque eu tinha tanta vergonha que eu não queria me mostrar daquela forma, né? E saí, devo ter corrido, 3 quilômetros. Eu lembro que quando eu voltei, o Tadeu, né, que trabalha lá na aeróbica até hoje, ele olhou para mim e falou assim, você está passando bem? Eu devia estar muito vermelha, né? Mas aí ele começou um grande amor pela corrida. E, tanto o amor pela corrida, você queria tanto
fazer triatlo que se casou com um triatleta, Me né? casei com um triatleta. O meu triatleta, na verdade, ele era um grande marombeiro na época, né? E a gente começou a fazer triatlon junto. E hoje a gente tem meio que o DNA do esporte lá em casa, né? Todo mundo faz. A minha filha participa de corrida com a gente, está gostando. Já fez 2 provas de 10 quilômetros. Fez 15 anos agora, já fez 2 de 10. O meu filho adora esporte coletivo, handball, vôlei, futebol. Então, eu acho que a gente lá em casa, a gente enxerga muito o esporte como um meio de educação também, né? Como um meio de transformação, de ajudá-los a colocar foco na vida, né? Eu acho que o esporte está muito associado a isso, né? Que quando você está determinado para fazer ali alguma coisa, né? Uma prova, por exemplo, a gente que gosta de correr. Se a gente tem uma corrida de 10, uma meia maratona, uma maratona para fazer, a nossa vida ela fica alinhada para isso. Eu acho que o poder de transformação que isso tem é muito bacana. Se você tem que fazer uma longa num domingo, por exemplo, você vai sair sábado à noite, se encher de cerveja, coisa e tal, ou você vai ter uma alimentação... A regrar, né? Te ajuda a regrar, né? Então, eu acho que ele é um veículo educacional para esse olhar transformador da sociedade. E quando a gente pega, às vezes, né, o Carneiro está com um filho ainda muito pequenininho, mas já está nesse caminho também, os nossos já são um pouco maiores, e a gente vê eles respirando o esporte de uma forma natural, isso é muito gratificante, né? Muito interessante, Débora. Eu estudei com o Rodolfo. Sim. Eu fiz o 2º grau com o Rodolfo. E na época, pouca gente corria. Uhum. Né? Hoje a gente vê muita gente correndo, né? É. E o Rodolfo, desde que eu me entendo por gente, eu sei que o Rodolfo corre. Né? Ele então, gosta muito. Acho muito interessante a gente ver quão saudável ele é, né? Sim. E o que passou para a família de vocês. Sim, né? com certeza. E Carneiro, conta da história com o esporte de maneira geral. Bom, decidi fazer educação física por sempre gostar de esporte também, sempre praticar na época de colégio, né? Assim como muitas pessoas da nossa profissão também. Né? E o curioso da corrida propriamente dita na minha vida é que ela caiu meio que no colo para mim. Quando eu assumi a equipe de corrida da academia aeróbica... Você era marombeiro, né? Eu era marombeiro, vamos dizer assim, né? Eu comecei a educação física voltada para musculação. Uhum. E o Murilo, né, me convidou para coordenar a equipe de corrida. Só um segundinho, vou fazer uma aspas aqui. Também, para quem não é da cidade, o Murilo, que é o dono da aeróbica, é um ícone aqui em Petrópolis, é um ícone da cidade, né? Ele é um empreendedor nacional, né? Então, reconhecidamente, né? Foi um dos personagens da Xuxa também, né? Coordenou, acho que uma fase do show da Xuxa. Eu fui com ele no show da Xuxa. Foi no show da Xuxa com ele. Fique registrado aqui. Então, ele é um ídolo de todos, né? Eu acho que de todo mundo, todos os professores aqui de Petrópolis, de educação física, né? Não há ninguém que não fale do Murilo. Então, a gente manda um beijo aqui para o Murilo, porque ele realmente... Muito bem lembrado. Né? Muito bem, não podemos deixar de saudar o Murilo. Desculpa, pode continuar. Então, assim, a corrida caiu no meu colo quando ele me convidou para ser coordenador da equipe de corrida. E a minha linha de trabalho mudou muito. Né? E eu acho que nesses 14 anos eu acompanhei esse crescimento da corrida e com o passar dos anos ela foi se tornando cada vez mais presente. E a minha vivência dentro da corrida também. Né? Por ser uma pessoa, né, um profissional e um praticante mais ligado à musculação naquela época, eu tive que crescer dentro da corrida também. E ao longo dos anos, praticando as meias maratonas, não sou um corredor exímio, eu sempre deixo isso claro até para os meus alunos. Né? Eu não tenho essa pretensão de ser um exímio corredor. Né? Eu gosto muito de me aprofundar no assunto da corrida, na literatura, no conhecimento, mas eu tenho, né, essa pegada mais voltada para o trabalho, para a prescrição. E vivo a corrida nesse ponto caloroso que ela tem. Isso cresceu muito ao longo do tempo e vem fortalecendo a cada ano, até que chegou a Carneiro Run. Então, hoje o envolvimento é grande demais. Bacana. Bom, vou eu, né? Vai lá. Então, assim, cara, o esporte na minha vida é simplesmente, assim, eu não vou falar que é tudo, porque minha família representa, assim, uma parcela muito importante, né? Mas ela está presente, o esporte está presente na minha vida desde sempre. Né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre faço atividade física, né? Então, eu fiz escola militar e lá era muito estimulado o esporte. Depois eu saí, pensei em fazer educação física,
por motivos óbvios, né? Só que ponderei algumas coisas e acabei indo para a odontologia. E aí você falou, né, do pessoal do triatlo, né? E naquela época eu comecei a fazer, era muito incipiente, porque quase ninguém fazia triatlo, né? E lá na aeróbica tinha um grupinho, né, que era o Tadeu, o Rodrigo, o Bruninho, que faziam triatlo e me chamou muita atenção e eu comecei isso, não vou nem dizer quanto tempo que isso tem, né? Só que depois tive muita lesão, então eu fico nessas indas e vindas, né? E eu vou aproveitar o seu gancho, porque realmente eu acho o esporte transformador na nossa vida, né? E eu vejo que uma coisa muito engraçada que sempre viajava para fazer as competições, né? E eu levava meus filhos muito pequenos, então eles foram criados nesse ambiente, que é um ambiente muito saudável, um ambiente muito alegre, né? E se você puder colocar junto viagens, né? Então fica melhor ainda, né? E aí depois eles cresceram e eu comecei a ter essas lesões e eles começaram a me cobrar. Pai, você não vai competir de novo? Porque a gente tem saudade daquela época, né? Isso eu acho que ficou tanto no subconsciente deles que meus 2 filhos hoje, meu filho corre, está começando no triatlon agora, né? Tá correndo super bem. A minha filha fez a primeira prova dela de 10 quilômetros, né? E é o que você falou, eu vejo que é transformador, porque transforma a forma da pessoa pensar, transforma a alimentação da pessoa, afasta das drogas, né? E assim, eu vejo quando você faz determinadas provas, seja ela, mas principalmente as provas mais longas, essas provas elas são um retrato da vida, né? Porque você tem momentos difíceis, você tem momentos bons, mas principalmente a perseverança e você não desistir dos seus treinos, a disciplina, né? A disciplina, você não desiste da sua prova. Eu sempre entro numa prova com, assim, desistir não é uma opção. E até dentro da questão também, Aldir, que nem toda prova é uma excelente prova. Sim. Mas nem por isso necessariamente você vai desistir. E assim como na vida, nem sempre a gente está por um momento excelente. Sim. Mas a gente não vai desistir. A gente oscila dentro da preparação dos treinamentos e dentro da própria prova, né? Sim. Dentro da própria prova a gente pode ter momentos bons e... Pode ter, né? Exatamente. Na verdade, de vez em quando eu comento, eu treino corrida hoje com o Carneiro, né? E às vezes eu falo para ele assim, vou dar o meu feedback de corrida e eu falo para você, olha, esse treino, ele desempenho não foi bom não, mas para a cabeça ele foi sensacional, né? Porque é o tempo todo você lidando com isso, né? Com o físico e principalmente com a cabeça. Então, eu acho que o esporte, a gente poder introduzir cada vez mais cedo é sem dúvida sensacional. E você, Bruno? Eu sempre gostei de esporte, né? Jogava futebol na minha infância, né? Fui para Petropolitano, passei minha vida no Petróleo do Valparaíso, que agora, se Deus quiser, vai ter uma reforma lá e vai reavivar o clube. E joguei muito basquete também no 2º grau, então eu gostava de esporte coletivo. Depois comecei a jogar tênis e aí entrei em faculdade, comecei a trabalhar muito e aí comecei a fazer aquilo que não é recomendado, que é o sedentarismo. Então, eu fiquei um período de quase 10 anos, praticamente, sem fazer atividade física. E comecei a engordar. E eu tenho um histórico familiar de obesidade na família. Minha mãe, inclusive, já fez cirurgia bariátrica. Tem um lado da família muito obeso. E eu tenho esse gene para a obesidade. A gente sabe que a obesidade tem um caráter genético importante. E aos 37 anos de idade, eu comecei a sentir uma dorzinha no peito. Ninguém sabe disso, não. E aí eu fiz um exame de coração, uma tomografia de coronárias e já tinha lá... Eu tenho um cardiologista muito bom para te indicar. Rapaz, você me indica depois. E eu tinha uma placa já, com 37 anos de idade, uma placa de gordura, numa artéria, uma placa pequena, mas já estava ali, ou seja, a sementinha já tinha sido plantada. Eu parei e falei assim, olha, não posso, né? Ficar só orientando os pacientes, trabalhando até 10 horas da noite e não me cuidar. Então, dali surgiu, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, e aí comecei, né? E aí, a corrida, para mim, naquele momento, foi muito interessante, porque começou a me disciplinar. Eu comecei a fazer atividade física, fazer funcional. Na época, eu treinei muito com o Rodrigo Cerqueira, também, que é um grande profissional na cidade em relação à corrida. Foi o meu treinador. Foi teu treinador, né? Então, o Rodrigo inteiro, né? Nota 10. E aí, eu comecei a fazer corridinhas de 3 km, 5 km, comecei a gostar, e aquilo foi me disciplinando. 10 km, meia maratona, e consegui correr 2 maratonas. Então, eu tenho... Isso é novidade para mim, não sabia disso, não. Eu sou maratonista, rapaz. Inclusive, eu estava em uma das que você completou, lembra disso? Você lembra, né?
Então tem provas aqui, Poxa, olha. isso é surpresa para mim, parabéns. Então, eu corri uma maratona do Rio e corri uma maratona em Búzios, naquela XC Búzios, né? Que é uma maratona ainda pior ainda, que é a maratona off-road, né? Então, aquilo ali, para mim, foi um grande divisor, porque me ensinou a disciplinar em relação ao esporte. De lá para cá, eu consegui perder 10 quilos. Ainda não consegui perder tudo o que eu gostaria, mas certamente hoje melhor do que eu estava há 10 anos atrás. E hoje continuo fazendo atividade física, academia com frequência. Infelizmente, dei uma paradinha na corrida, mas prometo que vou voltar na corrida. Tenho feito hoje muito beach tênis, né, que é um esporte que você me sacaneia, mas... Ao vivo aqui a gente não pode falar isso. Não pode falar, né? Então tá bom. Tá. Tem o Stanley também. Tá. Mas, enfim... Então, faço esporte hoje, os meus filhos fazem atividade física, minha esposa, a minha mãe, que é obesa, vai à academia todos os dias, então emagreceu muito também depois da cirurgia bariátrica. Então, eu acho que realmente, eu entendo hoje, em sendo cardiologista, que não há nada melhor. Eu ouso dizer que não existe remédio melhor, mais completo do que a atividade física, né? Então, hoje, na minha prática diária de consultório, não tem um paciente que saia da consulta sem que eu antes pergunte a ele se está ou não fazendo atividade física, mesmo sabendo que é aquele que não gosta, que não vai fazer, mas é minha obrigação como médico incentivar a atividade física, qualquer atividade física, ou apenas ser ativo fisicamente ou fazer uma atividade física, né? O ativo é aquela pessoa que vai na padaria comprar pão, que sobe 2 lances de escada, é aquele que faz alguma coisa... desce 2 pontos antes do trabalho e anda a pé. Sobe o prédio de escada. Sobe o prédio de escada, é ser ativo. Melhor do que ser sedentário, né? Mas melhor ainda que ser ativo é fazer uma atividade física, que é uma atividade que a gente se propõe a fazer, como corrida, musculação, tênis, beach tênis, natação, né? Então, a gente já falamos de cada um, né, da importância do esporte. A gente passa a palavra para você começar a fazer as perguntas, né, Aldir? Vamos lá? Vamos ao que interessa, Vamos ao que né? interessa. O Carneiro, fala assim para o nosso ouvinte, né, o que é, porque eu acho que isso passa pela cabeça de muita gente. Um belo dia, eu vou lá no consultório do Dr. Bruno, ele fala para mim que é importante eu fazer atividade física, e aí eu acordo e falo, hoje vou dar o meu primeiro, normalmente numa segunda-feira, né? Vou dar o pontapé inicial. Qual o caminho para esse cara iniciar na corrida? Bom, se essa pessoa ela já esteve no consultório com o Bruno, ela já teve o primeiro contato com o médico, que é fundamental. Nem todo mundo tem a possibilidade, né, de passar por um médico no primeiro momento. Às vezes a pessoa acorda e ela simplesmente, né, por um estímulo próprio, ela vai correr. Mas a gente sempre recomenda, o profissional de educação física recomenda uma avaliação pré-participação. Isso é fundamental. Essas avaliações, o Bruno pode, né, levantar isso de uma forma mais precisa para a gente, mas elas podem ser feitas de diferentes maneiras, né? Uma anamnese, um questionário, ela já é uma avaliação pré-participação, e nós temos os exames, né, exames clínicos que são fundamentais para uma pessoa fazer a atividade física, seja ela qual for, a corrida ou outra atividade, né, que a gente está falando, de forma segura, né, para que ela possa talvez diagnosticar uma doença pré-existente, né, Bruno? O importante também, Aldir, é assim, a gente tem que desburocratizar isso, né? Perfeito. Então, eu acho que é importante, sim, que aquele que quer fazer esporte, em algum momento passe por um médico, não necessariamente um cardiologista, mas um médico. O pediatra já é o primeiro cardiologista do paciente, né? Então, já na infância a gente já consegue detectar bastante coisa, a história familiar, mas enfim, não é para burocratizar, né? O paciente quer fazer atividade física, ele pode começar a fazer atividade física. Ele não pode começar a fazer uma atividade física intensa, né? Mas ele pode procurar o Carneiro, pode procurar a Débora, pode procurar uma academia e começar a fazer sua atividade física. Na academia eles vão fazer lá uma triagem inicial, sempre existe uma fichinha, e depois ele pode começar. Aí ele vai começar a querer fazer uma atividade de uma performance um pouco maior, aí sim, todo mundo que vai fazer atividade de alta performance, eu acho que esse sim deve ser avaliado por um cardiologista preferencialmente. Mas o início, a gente tem que realmente ter aquela motivação para procurar o profissional e começar a fazer atividade física. Perfeito. Eu vou até puxar um gancho, porque o exame clínico odontológico também é importante nisso, né? Para atividade física, você está sem nenhum foco dentário, né? Eu tive num evento semana passada em São Paulo e a gente teve uma palestra muito legal com o Giba, que era jogador de vôlei, né?
E ele falou que o primeiro exame que eles faziam quando chegavam na seleção era com o dentista para ver se não tinha nenhum foco dentário. Então é importante também, né, que você esteja com a saúde bucal em dia para você começar, não novamente né, um treino inicial e tal, mas quando você começa a procurar performance, então acho que isso é bastante importante, né? Mas, dando sequência à pergunta, né? Uma vez que essa pessoa ela desperta esse interesse nela para que ela comece a prática da atividade física, que ela comece de forma moderada, de forma leve, né? A corrida, acho que a gente já falou aqui, talvez seja uma das modalidades mais democráticas que nós temos. Você não precisa de muitas ferramentas, né? Um bom calçado, com um conforto, uma roupa confortável, a rua, né? É a ferramenta para todos. Então, que a pessoa comece de forma moderada, né? Quanto tempo? É importante a gente deixar claro isso também. Quando a gente fala da corrida, algumas pessoas me perguntam, mas quanto eu preciso fazer? Eu não vou conseguir. Já começa com eu não vou conseguir para achar que é muito tempo. Exatamente. Mas antes da gente falar... Posso antes te interromper? Assim, tem uma idade mínima para você começar numa atividade dessa e tem uma atividade máxima? Não. Não? Isso enquanto está vivo, pode correr. Exatamente. Hoje mesmo eu vi uma maratonista de 93 anos na internet, apareceu para mim. A gente tem um exemplo incrível aqui em Petrópolis, que é o seu Nonô e a dona Verinha, né? Qual a idade deles? Seu Nonô está com 85, eu acho. Eu acho que é em torno disso, eu não tenho certeza. E a dona Verinha a dona Verinha corre mais do que eu, gente. Eu tento acompanhar ela, não consigo. A dona Verinha tem um pace incrível. E, assim, é um exemplo... O que é pace? Para quem está assistindo. Gente, né? vamos lá. Porque é engraçado assim, só te interromper, porque de vez em quando no Instagram, né, você vai olhando, aí tem assim, coisas que só o corredor sabe, né? Aí pace, não sei, aí começa a falar, então eu explico um pouquinho. Pace é o tempo que você passa a cada quilômetro. Então, a dona Verinha deve ter um pace de quê? 5,45, 6? Ela corre bem. Talvez. Então, isso significa que para cada quilômetro ela vai passar aí em torno de um tempo de 5 a 5,45 minutos, mais ou menos. Isso aí. O que o seu Nonô fala quando a gente passa por ele correndo? Nossa, agora eu não... não... Assim, ho, 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 né? Você fala assim, ho, 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 né? Não é isso? O seu Nonô é muito exemplo. Agora, aproveitando esse gancho que você falou, porque como a gente sabe, hoje está na moda danada a corrida, né? Então, eu vejo assim, que na minha cabeça, né, me corrija se eu estiver errado, o ideal é sempre você ir numa crescente no esporte que você está fazendo, né? E como está muito em moda, você deve ter casos da pessoa te ligar e falar, quero correr uma meia maratona daqui a 4 meses, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa graduação, sobre a intensidade, sobre pace, né? Porque todo mundo fica... Esses dias eu estava pensando em relação a isso. Você acaba uma corrida, 2 perguntas que as pessoas te fazem. Que lugar que você ficou? Né? E qual pace que você fez? Qual tempo que você fez? Ou então você ganhou? Né? Que é pior ainda, né? Mas assim, como se isso fosse relevante na sua trajetória, naquele esporte que você está fazendo, né? Eu venho... Assim, eu sou muito competitivo, né? E eu venho trabalhando conforme eu vou envelhecendo, né? Que isso não tem a menor importância. O importante é você estar se sentindo bem, né? E você estar fazendo o que você ama. Mas todo mundo pergunta sobre isso, né? Então... Eu sempre falo que, nesse caso, existe uma construção a ser feita. Eu falo muito essa palavra para os meus alunos. Construção. É muito comum um aluno chegar para a gente, participar de uma prova de 10 quilômetros num fim de semana e ele rapidamente olhar uma prova de 21 quilômetros à frente. Isso é muito comum. Não existe uma receita de bolo, uma regra para que você desempenhe e chegue aos 21 quilômetros. Quanto tempo, Carneiro, eu preciso de preparação para chegar aos 21 a uma maratona? Isso é variável. Tá? Tem alguns estudos que mostram que 4 anos de preparação, sabe? Mas a realidade não é essa. 4 anos para maratona? Para maratona. Assim, mostram isso, né? Assim, a média que as pessoas levam para fazer não é receita, é uma avaliação da população no mundo, tá? Mas a gente tem que avaliar caso a caso. Às vezes o aluno chega para a gente e fala assim, Carneiro, eu estou inscrito numa meia maratona daqui a 2 meses, você pode me treinar?
eu vou explicar tudo que eu tenho da parte técnica, né, do que pode envolver uma preparação de pouco tempo para uma prova, né, o risco que ele pode correr de estar aumentando a quilometragem semanal de forma significativa, isso pode acarretar uma lesão. Eu vou explicar isso tudo para ele, mas hoje ele está me contratando, né? Então eu tenho que de alguma forma tentar ajudá-lo, né? Dar um passo do tamanho que talvez a gente consiga para que a gente chegue naquela prova. E aí entra essa questão da orientação. E aí você fala para ele, eu não sou seu pai, né? Eu falo muito isso, já conhece. Eu falo muito isso. Meu filho tem 5 anos. Ele eu posso proibir. Então, um aluno que chega para a gente com uma inscrição de uma prova feita, a gente tem que, de alguma forma, Já está feito, orientá-lo. né? Exatamente. Às vezes é melhor orientar para que seja feito da melhor, Exatamente. assim, corrigindo os danos, né? Assim, com controle de danos maior do que, às vezes, não atender essa pessoa, né? E eu mostro para a pessoa que a minha, eu costumo falar que a gente tem 4 pilares. Primeiro é saúde. Depois a gente tem a rotina. A rotina entra alimentação, hidratação, sono, descanso. Isso faz parte do treinamento. Então, saúde, rotina, carga de treinamento. A gente vai olhar para essa pessoa como é que está a saúde, como é que está a rotina dela, para identificar a carga de treinamento que a gente vai dar para ela. E aí vem o desempenho. O desempenho é o último. O desempenho é o último. É o 4º pilar que a gente... Às vezes vai ter aluno que a gente vai olhar para o desempenho dele e ele não está preocupado com aquilo. Ele nem vai chegar nesse 4º pilar. Entendeu? Sim. Então, assim, o ideal é sempre uma construção. Uma construção, né? E cada um tem o seu tempo. Para Perfeito. determinada distância. Perfeito. Porque, assim, então vamos lá. Eu acordei, quero começar a correr, né? Te procurei, e aí o ideal é fazer, assim, não vamos, como você falou, Burocratizar. né? Porque senão já na largada o cara desiste, né? Exatamente. Mas o cara fez uma anamnese ali, né? Consultou às vezes o clínico geral, e ele via a necessidade de consultar um cardiologista, fazer alguns exames mais aprofundados, né? E ajustaram quanto que ele vai correr por semana, né? E aí, Débora, fala um pouquinho para a gente, que também é uma confusão danada. Durante muito tempo, eu levei para... E talvez não saiba ainda, né? Mas a parte de nutrição ligada a essa parte de corrida, né? O que é importante, assim, antes de uma corrida, durante a corrida, depois quando você termina. Fala pra gente um pouquinho eu brinco lá sobre no isso. consultório, né, que existe muita desinformação a respeito da nutrição. Quando você ainda mistura a nutrição associada ao esporte, o que mais existe aí é gente dando dicas milagrosas e faz isso ou faz aquilo. E eu falo também que, às vezes, o básico bem feito é a melhor coisa que você pode fazer. Então, quando você fala de nutrição, você fala muito de bioquímica. Bioquímica não mente. Bioquímica é bioquímica 10 anos atrás e vai continuar sendo hoje e 10 anos para frente também. Né? Então, quando a gente fala assim, o que é melhor, o que eu como antes de uma prova de corrida ou antes de um treino de corrida? Nós temos 3 principais macronutrientes, né? Que é o que a gente come ali. É o pão, a carne, um azeite. Então, resumindo isso, seria um carboidrato, proteína e uma gordura, um lipídio. Tá bom. Mas antes... Posso interromper? Pode, assim? claro. Porque muita gente faz confusão isso. Explica rapidinho para a gente a diferença dessas 3 modalidades, né? Sim. Carboidrato, proteína e lipídios. E lipídio. Então, Isso. vamos lá. Carboidrato, quando a gente fala em esporte, é o motor principal. É o que o nosso corpo precisa num primeiro momento, que é o principal gerador de energia, tá? Então, por exemplo, quando eu consumo um carboidrato antes de um esporte, às vezes até mesmo no meu dia a dia, às vezes para desempenho cognitivo também, o nosso corpo vai fazer uma bola, um círculo. É esse o caminho da energia que ele vai fazer. É rápido, é só um círculo. Quando a gente consome uma proteína, que são as carnes, os ovos, né, ou uma gordura, né, que aí temos o abacate, temos a gordura às vezes da própria proteína também, as oleaginosas, o azeite. A proteína e a gordura, ao invés dela fazer esse círculo, ela vai fazer isso aqui, gente. É um caminho muito mais longo para gerar energia. Carboidrato, você gera energia assim. Proteína e gordura,
é lento, é devagar. E para o esporte, o que a gente precisa? A gente precisa de uma geração de energia rápida, imediata. Não só para preparar a gente para o esporte que a gente vai fazer, seja para uma competição ou para um treino, mas também durante o treino. Então, não é só antes, é principalmente durante e depois. Por que durante? Todo mundo aqui já fez meia maratona, certo? Uma meia maratona, você vai fazer aí, se correr muito rápido, em torno de 1h30, certo? Quando a gente fala em reserva de energia, é igual um carro. O carro, ele tem o tanque de gasolina lá, certo? Chega um determinado momento, aquilo ali acaba e entra na reserva. A gente tem o nosso tanque de energia cheio até em torno de 1 hora, mais ou menos, de exercício. Isso independe da intensidade. Se eu corro muito, ou se eu corro pouco, se eu sou muito veloz, se eu sou... Não, é tempo. É em torno de 1 hora de treino ali, né? Então, quando a gente pensa qual é o alimento que eu tenho que comer antes de uma prova, carboidrato, e durante. De uma prova ou de um treinamento, treino. né? Tá. E durante, carboidrato também, porque você tem que manter ali os seus estoques de carboidrato, né? Que aí, no caso, ele é transformado em glicogênio hepático, muscular, que são termos mais técnicos, mas... Tá gastando, tem que repor, né? Tá gastando, durante tem que a atividade. repor. É igual um carro, gente. Você tem que pensar isso. Eu explico isso no consultório para os meus alunos. Se enxergue como uma máquina. Se você está gastando a gasolina do seu carro, se você ficar só gastando, chega uma hora que acaba o quê? O carro para, não para? Não vai ter reserva? Agora, aproveitando essa sua analogia, você encheu o tanque do carro. Uhum. Você pode abastecer esse carro só quando ele entra na reserva. Uhum. Essa analogia serve para a corrida? Então você... Não. Então fala um pouquinho sobre isso. Não serve, porque quando você entra na reserva, seja numa prova ou num treino, o teu corpo ele não vai ter velocidade suficiente para reconstruir toda essa via metabólica, isso é metabolismo, para te gerar energia rápido assim. Então, quando a gente fala em suplementação, por exemplo, talvez eu já esteja até me adiantando um pouquinho aqui nos nossos assuntos, mas quando a gente fala em suplementação, a gente fala em manter os nossos níveis de energia, de glicose sempre estáveis ou o mais próximo possível disso durante todo esse percurso, para que você faça o treino ou a prova que você tem que fazer e não só você faça bem, mas que você, depois da prova, você consiga ter uma boa recuperação muscular também. Tá, agora vamos puxar para a pessoa que está começando, tá? Uhum. Então ela vai fazer treino de 3 quilômetros, mais ou menos essa média, né? É uma pessoa que está começando do Isso. zero. Sim, do Sim. zero. Essa pessoa tem que se preocupar com isso ou não? Essa pessoa tem que se preocupar só com a alimentação pré e pós-treino. Tá. É importante. Até como um sistema educacional também, dela já começar a olhar para a alimentação dela como uma forma de potencializar o que ela está buscando fazer. Uhum. O que ela está buscando fazer? Ela não está buscando saúde? Sim. Ela não está buscando bem-estar, qualidade de vida? A corrida ela não é um potencializador disso? A alimentação ela pode ser também, mas ela não precisa se preocupar com uma suplementação durante um treino, durante uma prova, porque ela, possivelmente 3 quilômetros, ela não vai ultrapassar esse período de 1 hora. Dá uma dica prática, então. Começou agora. Aham. Domingo vai para Barão correr. Pode ir. Café da manhã. Café da manhã, vamos lá, carboidrato. O que é carboidrato, gente? O pãozinho de cada dia, aquele nosso pãozinho gostoso de todo dia, é uma excelente fonte de carboidrato. Aí um monte de gente me pergunta, mas pão pode? Mas e pão com glúten, pode? Isso é outro assunto. Pão pode, gente. Então, você vai comer um pãozinho, de repente, com ovo, ou então com queijo. Toma um café, que vai ter uma cafeína ali, que, de repente, já vai te dar um estímulozinho. Ou uma banana com aveia, ovos mexidos, pode colocar o pãozinho junto também. A quantidade e o tipo de alimento depende um pouco de outros fatores que estão associados também. Se é homem, se é mulher, se a pessoa está com sobrepeso, se não está com sobrepeso, né? Questões de saúde clínica mesmo, né? Se tem alguma patologia associada. Mas, de uma forma geral, como um pré-treino, o que eu como antes de correr, vai no pão que você já vai estar indo bem. Pode correr em jejum? Pode. Pode correr em jejum. Hoje em dia existem algumas linhas de conduta em relação a isso. Poder não significa que significa o melhor para você. Então, isso tem que ser avaliado por um profissional. Eu tenho pacientes lá no consultório
quanto alunos de personal também que correm em jejum. E a gente tem uma cliente, né, em comum, eu e o Carneiro, a Fabiana. E a Fabiana é uma excelente corredora hoje. E quando ela começou a treinar com o Carneiro, ela já corria. E eu falei com ela, falei assim, Fabi, você precisa de uma orientação. Aí eu encaminhei ela para o Carneiro e ela desenvolveu muito mais. E na época a gente estava fazendo um processo de jejum intermitente. E eu lembro que ela chegou no consultório e ela falou assim, o Carneiro falou que eu não posso mais fazer jejum. Eu falei, não, não pode. Não pode porque é incompatível com provas longas. Você correr em jejum, né, principalmente se for provas longas, é incompatível. Mas tem que ser uma situação muito bem avaliada. É o que eu falo, se você nunca fez exercício, não vai em jejum. Porque você corre um risco muito grande de você fazer uma hipoglicemia, de você se sentir mal, de você colocar todo esse teu esforço, né, em risco. Eu acho que não vale a pena. Mas mais para frente, com a orientação necessária, porque, às vezes, principalmente dependendo do horário do treino, às vezes a pessoa prefere treinar em jejum, porque às vezes não se sente bem com o café da manhã, treinando logo depois. Não é errado, mas tem que ser avaliado, não é uma regra para todos. É importante a gente deixar claro que quando a gente está falando numa corrida moderada, Sim. né, numa atividade moderada, muitas pessoas não sentem uma Sim. diferença na produção de energia. Sim. Mas quando a gente vai falar num treino intenso, Sim. numa prova intensa ou Sim. longas distâncias, Sim. né, para performar dentro daquele treino, daquela prova, Vai o faltar. substrato energético, né, o combustível é importante. É. Então a gente poderia dizer, assim, de uma maneira geral, que o carboidrato é importante antes da corrida ou do treino e durante, e após o treino, proteína. E carboidrato, carboidrato também. também. O carboidrato ele também entra. A proteína e o carboidrato eles vão entrar dentro de uma casadinha no pós-treino para favorecer a recuperação muscular. Né? Então, quando a gente fala de longevidade no treino, de trazer aquilo ali para uma qualidade de vida do dia a dia, não é só o que você faz no momento, mas é o que você faz depois também em relação à sua alimentação. Porque ele impacta no resto da tua sequência de treinamento. Exatamente. Né? Vai impactar no dia seguinte, vai impactar no outro dia e no outro dia. E às vezes as pessoas, infelizmente, desistem, né, da corrida ou de outros esportes justamente porque não tem essa alimentação casada com o que precisa ser feito. Aí a pessoa, às vezes, vive com lesão, às vezes muitas câimbras, às vezes um cansaço extremo que ela não sabe de onde vem. E muitas vezes isso tem outras associações que não é o treino, são outras chavinhas que ela precisa mudar para conseguir melhorar esse quadro. Mas, Aldir, você falou durante o treino, mas aí seria durante o treino de alguém que está fazendo performance, né? Uma pessoa que está iniciando sim, uma corrida, sim, né? sim. De, Até né, uma um volume hora de pequeno, treino, de não uma precisa forma fazer geral, nada, você né? não vai precisar de suplementação. E aí depois, quem tá treinando para maratona ou para meia maratona, né? Agora, posso só interromper assim, só para pegar um gancho aqui no que ela estava falando? Porque eu acho que tem um outro pilar aí, né? Que a gente está falando de carboidrato, está falando de proteína, mas a hidratação também é muito importante, né? Que a gente não falou. Sim. E aí, como é que você vê em termos de tempo e quantidade de hidratação que a pessoa tem que fazer num treino? Então, a hidratação ela vai depender de alguns fatores, né? Temperatura ambiente. Estou treinando num ambiente muito quente, mais seco, mais fresco, mais úmido. Isso vai interferir. Tempo de treino, a quantidade de suor que a pessoa produz durante o treino, que é o que a gente chama de sudorese. Algumas mulheres, por exemplo, transpiram muito pouco. Então, a gente, na hora de fazer ali uma avaliação, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas se a gente fala de uma forma geral, em esportes de endurance, que são esportes que existe uma transpiração maior, a gente fala em torno de 150 a 200 ml de água por hora, de uma forma geral. Porém, a gente entende também que não é apenas a água que hidrata. Aí entram outros fatores também. Porque durante o suor, a gente está perdendo eletrólitos, né? Que são ali componentes essenciais, tanto para a performance quanto para a manutenção da saúde, para a segurança do próprio atleta também. Por exemplo, as câimbras estão muito associadas a uma depressão grande, a uma perda grande desses eletrólitos, né? Que aí a gente fala de sódio, potássio, cálcio, magnésio. Tudo isso é eliminado também através do nosso suor.
Então, se você é uma pessoa que transpira muito, ou você está fazendo uma atividade física num ambiente muito quente, ou muito tempo de atividade física, vale a pena, sim, fazer uma suplementação de bebidas hidroeletrolíticas, né? Digamos assim, são similares a um Gatorade. Eu não gosto muito de indicar Gatorade porque é uma marca muito comercial e existem propostas muito melhores. Mas, só para o pessoal entender, são bebidas que a gente dilui um pozinho na água e que vai fazer essa função da reposição desses eletrólitos. Então, aí sim, a pessoa vai estar realmente reidratada e não apenas bebendo água. Mas então, você falou da quantidade de líquido, né? E eu pergunto, complementar a quantidade de carboidrato, né? Depois de 1 hora, o que você faz em relação a carboidrato? Qual é a suplementação de carboidrato que você sugere? Então, existem algumas bebidas que também têm os eletrólitos que já têm os carboidratos associados, né? De uma forma geral, a não ser que a pessoa esteja num ambiente que ela não tem acesso ao alimento, eu particularmente prefiro prescrever o alimento. Então, vai comer um macarrão, vai comer um prato de arroz, feijão, carne, legumes. Não sei se a pessoa realmente não tenha acesso ao alimento. Para pessoas que buscam uma performance um pouco maior, tem alguns suplementos que são interessantes, que são os recoveries, onde a gente tem uma casadinha de doses de carboidrato com eletrólitos associados também. Mas para quem está começando, isso não é necessário. O que é mais importante, talvez, para o olhar de quem está começando, é evitar fazer o seguinte. Fui para Barão, domingo, fiz, alternando ali uma corridinha com caminhada de 6 quilômetros, coisa e tal, foi ótimo, me senti super bem. Terminei 10 horas da manhã, mas eu só fui almoçar no domingo 2 horas da tarde. Isso é péssimo, isso é muito ruim para a tua recuperação muscular, para o que você vai sentir no dia seguinte, né? Então, chega em casa, faz um lanche, faz uma crepioca, mas faz uma salada de fruta, mas come alguma coisa, que aí, nessa estrutura, o que você precisa? Carboidrato e proteína para recuperação muscular. Então, ovos com fruta, um sanduíche com frango desfiado, com atum, alguma coisa assim, ou sentar e comer arroz, feijão, carne, alguma coisa assim. Mas o pior quadro é ficar sem comer. Mas eu me referi também durante o exercício, né? Sim. Aquele gelzinho, o gel de... Sim. Então, como seria isso? Se você fala em provas, em pessoas que estão correndo acima de 1 hora, os géis de carboidrato, eles são muito válidos, principalmente pela praticidade, né? Para quem não sabe, o gel de carboidrato é um sachêzinho que vem com um gel dentro, que tem um sabor lá, que você escolhe, tua preferência, você rasga aquilo ali com a boca e manda para dentro. De praxe, o que é preconizado é um gel a cada 45 minutos, sempre acompanhado de água. Sempre acompanhado de água para você ajudar na diluição daquele gel ali. Né? Isso é muito utilizado em meias maratonas, em maratonas, de uma forma geral. Principalmente pela praticidade, porque você levar um líquido correndo já é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais difícil, você tem que saber fazer a diluição certa, porque uma diluição errada, por exemplo, numa prova mais longa, pode te causar um desconforto gástrico intestinal muito severo. Né? Assim, eu passei por isso há muito pouco tempo, né? E é extremamente desconfortável. Às vezes, um erro ali na dosagem, o negócio não funciona e compromete a prova. Compromete total. Eu queria só fazer uma complementação em relação à hidratação, né? Sim. Então, assim, pode até parecer paradoxal, né? Que a gente sempre, eu vou falar, se hidrate bastante, hidrata, mas para quem corre longa distância, né? Muito longa distância, é perigoso, né? Muito perigoso. É perigoso, né? Queria que você falasse um pouquinho do excesso de água, né? Aquela pessoa que bebe muita água durante uma... A gente vê os maratonistas de Olimpíada, né? Eles acabam até fazendo hidratações alíquotas muito pequenas, né? Um copinho de água e tal. Qual é o risco aí da hiperidratação durante uma atividade física longa? Então, o que acontece? Você vai fazer um processo de diluição dos sais minerais que você já tem no seu corpo. Então, é como se você pegasse o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, tudo que você já tem ali no seu corpo. Com água, você não tem a mesma velocidade de reposição disso. Então, o que acontece? Você dilui o que você já tem. Então, existem casos que, na verdade, você não necessariamente se hidrata, você se desidrata.
Por isso a importância da orientação certa a respeito do que fazer quando a pessoa resolver se aventurar a fazer uma prova mais longa. Tem que entrar os eletrólitos ali como suplementação para que a pessoa faça de uma forma segura. Legal. Porque pode dar hiponatremia, né? Pode trazer hiponatremia, Hiponatremia, que é sódio baixo, Isso. pode dar até crise convulsiva, né? Distúrbios neurológicos Isso. no final de prova, né? Porque o Cardíacos sódio é muito também, não? baixo. Hã? Cardíacos também não. Você pode ter distúrbios cardíacos por desequilíbrio dos eletrólitos, né? Do sódio, potássio. Mas o sódio baixo causa principalmente distúrbios neurológicos, né? Então, aquela pessoa que acaba uma prova fica confusa e está meio que desmaiada, cambaleando, ela fica desorientada porque o sódio está muito baixo, porque não repôs sódio durante a corrida e, eventualmente, repôs muita água sem eletrólito. Sim. E essa hiponatremia pode gerar morte, inclusive. Sim, Né? Tem casos de morte relacionada à hiponatremia. E é importante ter essa orientação, porque às vezes quando a gente fala em reposição de sódio, a pessoa às vezes logo assusta, né? Mas, poxa, o sódio, né? Porque o sódio não tem que ser controlado, coisa e tal. Mas a gente está falando de casos específicos. E às vezes são suplementações que são simples. A gente tem cápsulazinhas de Cápsulas sódio, de sal, né? de sal, né? Quando eu fiz a maratona, eu usei uma a cada hora ali para conseguir manter estável. E é isso que eu prescrevo lá no consultório também, porque a gente consegue manter essa estabilidade de eletrólito muito maior de uma forma que traz mais segurança para a pessoa que está correndo, né? Quando eu treinava mais intenso, né, eu aprendi. Na época não tinha nada disso assim, né? Mas a gente comia uma banana, Mariola, cara. mariola ou mariola, um sanduíchezinho, e diluía algum eletrólito, né? Dentro de uma garrafinha, e a cada 1 hora eu tinha que fazer isso, né? Para provas longas. Então eu me acostumei com isso. Então eu sempre tenho esse parâmetro de 40 minutos, eu tenho que fazer essa reposição, né? E levei isso para a minha vida, né? Mas vamos encerrar um pouquinho esse assunto Claro. do que comer, né? Da parte de nutrição. E uma dúvida que hoje está também, todo mundo está falando sobre isso, é sobre calçado, cara. Então, você falou assim que hoje eu estava vindo para cá, eu estava pensando assim que a corrida, o pessoal sempre falou que é o esporte mais democrático que tem, né? Você pode botar, isso há muito tempo atrás, falava que você podia botar qualquer tênis e a rua, como você falou, é o quintal, né? Só que isso parece que mudou um pouquinho de figura, né? Porque quando a gente vê hoje os calçados, você tem... o céu é o limite para isso, né? Então, o que você pode dizer para a gente um pouquinho sobre isso, cara, resumidamente aí? Bom, quando uma pessoa me pergunta sobre isso, um aluno, alguém me pede uma indicação sobre calçado, o primeiro ponto que eu toco com essa pessoa é sobre conforto. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo, quanto você tá disponível para você da parte financeira para que você possa investir num calçado adequado para a prática da corrida. E assim, da mesma forma que o céu é o limite, tem algumas marcas hoje que elas estão preocupadas com essa ascensão da corrida, que ela é democrática, e estão criando tênis que são bem acessíveis e com uma tecnologia muito boa, né, gerando esse conforto. Então, você tem os super tênis, que hoje, R$2.000 a R$2.500, os famosos tênis com placa de carbono, né? E, ao mesmo tempo, você tem outras marcas com tênis de R$400 a R$500, que são um pouco mais acessíveis à maioria da população e que geram esse conforto. Se a gente for falar em performance, esses tênis que apresentam a placa de carbono ainda carece na literatura algo que vá pontuar que realmente melhora a performance. Para os maratonistas de ponta, que estão disputando as principais provas, né, do mundo, a gente pode observar, né, que 1%, 2% pode trazer um benefício para que ele ganhe uma prova. Mas para nós, meros corredores, amantes da corrida, é mais para massagear, na verdade, o nosso ego. Sim, tem um conforto também. O tênis gera, né? Tem a parte psicológica, você botar um tênis, um super tênis com placa de carbono, né? Aquela parte da motivação que vai gerar para você. Mas para melhorar a performance,
É treino, A gente né? não pode. É treino, não É tem treino. jeito. Eu estava pensando isso Não no adianta início, você botar fazendo um tênis, uma super associação tênis. com bicicleta de triatlo, né? Sim, mesma coisa. Que assim, você começa a entrar nessa, e aí o ego, e aí você começa, e aí eu sempre pensava assim, pô, vou investir um dinheiro para diminuir o peso da bicicleta em 250 gramas, em 500, eu falava assim, pô, cara, eu emagreço isso aí que eu equaciono isso, né? E a mesma coisa do tênis, eu fico pensando assim, cara, eu preciso evoluir ainda muito na minha técnica de corrida, né? Na performance dos treinamentos e tal, do que jogar isso para a qualidade do tênis, o que ele vai... Né, Sem dúvida. Você, às influenciar, vezes, né? pega um aluno que está com um super tênis, placa de carbono, e você olha para o período de preparação dele e você observa que ao longo dos últimos 4 meses, a falha nos treinos dele foi muito grande. E aí, quando ele chega na prova, às vezes ele não performa da melhor maneira. E a avaliação da pisada é importante? Isso é um ponto que traz algumas perguntas. Clássico devo tocar com o calcanhar, meio pé ou ponta do pé? A literatura mostra para a gente que não existe melhora na performance em você mudar um padrão de pisada. Nós sabemos que a maioria dos corredores, inclusive os profissionais, eles tocam ao solo primeiro com o calcanhar. Tem um estudo muito clássico e muito robusto que mostra que você tocar com o calcanhar e tentar fazer a mudança com um corredor, fazer com que ele toque com a ponta do pé, não vai melhorar a performance dele. Até porque é um movimento natural do ser humano, né? Exatamente. A caminhada ela é feita dessa forma. Sim, né? tem uma linha de cientistas que, durante um tempo, tentou fixar essa abordagem de tocar com o antepé no solo primeiro, mas isso não se suporta na ciência, né? Você não diminui o risco de lesão, porque essa linha de pesquisadores falava que se você tocasse com o antepé, você teria uma redução do índice de lesões. Isso não se suporta, você só transfere o local onde você vai ter lesão. Tá? Então, tocar com o calcanhar ou ponta do pé, para performance não tem diferença. Mas para lesão também não. Também não. Tá. Você só troca o local da lesão, onde vai ser mais incidente para esse... E aquela questão de ser pronador, supinador... Ô, Bruno, só para encerrar o assunto, só que você poderia dizer o seguinte, que, estou chutando, tá? Que o calcanhar é mais preparado para receber impacto do que o meio do pé. Então, talvez você tivesse menos lesão, porque você está tocando uma área que é mais preparada para receber o impacto, entendeu? Não é que está preparado para receber o impacto, é natural da pessoa. A maioria das pessoas corre tocando ao solo com o calcanhar. Quem vai absorver o nosso impacto do corpo, né? Tocar ao solo, são os nossos músculos. Então, se você tiver com o teu quadríceps, teu glúteo, posteriores de coxa, musculatura de panturrilha, todos os músculos que envolvem a mecânica da corrida, desenvolvidos com um bom nível de força, você vai absorver aquele impacto, independente se é com calcanhar ou com antepé. Perfeito. Mas pronado e supinado... Isso. Durante um tempo, as marcas também tinham... Você entrava numa loja para comprar um tênis, você tinha o tênis à venda pronado e supinador. Ou neutro, né? Ou neutro. Para o pessoal entender, pronado seria aquela pisada para dentro. Supinado, quem gasta o tênis para fora. E o neutro... Né? Hoje em dia, as marcas nem se apoiam mais nisso. A pronação do nosso pé, que é você virar o pé um pouquinho para dentro, também é um movimento natural durante a corrida. Algumas pessoas vão ter um ângulo de pronação um pouco maior, mas também não existe evidência na literatura que mostre que você colocar um tênis com uma superfície da parte interna mais reforçada vai diminuir a chance de uma pessoa que tem o pé pronado desenvolver uma lesão. Perfeito, Carneiro. E importante você mencionou diversas vezes aqui nas suas explanações, né? Diante da ciência, o que a literatura informa. E eu esqueci, logo no início da apresentação do nosso podcast, né, que, na verdade, a seleção dos profissionais que aqui estão, né, é uma seleção de pessoas que são adeptas à ciência. Né? Então, assim, a tônica desse podcast Sorriso e Saúde são pessoas que fazem a sua atividade em saúde baseada em evidências e não naquela experiência própria, né? Porque a gente pode ter uma experiência própria muito boa, mas enviesada, né? É enviesada, né? E quando a gente fala sobre estudos, quando a gente fala sobre
uma literatura mais robusta, a gente está passando realmente o que é a verdade científica, né? Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que passar para quem está ouvindo o que a literatura realmente manda. A gente, claro que a gente pode dar nossa pitada, dar nossa opinião, mas nunca a opinião nossa pode ser mais forte que a evidência científica. Eu acho que nos dias de hoje a gente tem que tomar até um cuidado com isso, né? De como passar para o nosso aluno responder, na verdade, algumas perguntas que chegam até nós. Porque de tênis, então, são várias as que chegam. Né? Pisada com antepé e com calcanhar são várias. Então, a gente tem que estar baseado em determinadas... em ciência para que a gente responda ao aluno, né? E as áreas de saúde, né? Eu acho que todas as nossas aqui, infelizmente, hoje em dia é muito isso, né? Sim. É aquilo que eu falei no início, tem a informação e a desinformação. E às vezes nos dá mais trabalho a gente conseguir corrigir uma desinformação do que dar uma informação correta. Desconstruir esse pensamento. Esse é o nosso objetivo, né, Aldir? É trazer aqui a informação, né? Porque tem muita desinformação e se a gente conseguir melhorar um pouquinho a informação baseada, a gente está satisfeito, né? Eu ia até assim, te dar uma ideia, eu estava para conversar isso contigo, da gente trazer um profissional, amigo nosso, que ele falasse um pouquinho sobre que as pessoas entendessem o que é ciência baseada em evidência. Porque eu acho que isso é importante, né? As pessoas entenderem a importância disso no nosso dia a dia, né? Exatamente. Então, acho que é uma ideia para um podcast futuro aí, né? Para um episódio futuro. Né? Combinado. Legal. E a gente então está se encerrando para final do nosso podcast. E eu queria propor uma última rodada aqui de discussão, que é sobre motivação. Né? Que eu acho que isso é também importante, porque um amigo dono de academia, ele me disse que, me deu um dado, cara, que assim, eu até fiquei chocado, né? Que mais se eu não me engano, posso estar enganado, posso estar errado e vocês me corrijam, mais de metade das pessoas que se matriculam numa academia e que fazem planos de longo prazo não vão na academia, né? Eles só pagam. Então, e isso acontece muito com corrida, eu vejo com esportes de endurance e individuais, principalmente. O que vocês acham assim que a gente pode falar assim, e o que serve de motivação para a pessoa continuar no esporte, né? Com aquela decisão que ela tomou? Porque eu acredito também que a maioria acorda naquele dia que eu te falei, puta, vou começar a correr, né? Começa a correr e menos de um mês depois o cara abandona a prática de atividade física. No meu caso, como profissional de educação física, é despertar o interesse da preocupação com a saúde. Né? Se a gente conseguir plantar essa semente da saúde no coração e na cabeça da pessoa, é tentar levar isso, né, para que essa frequência semanal aconteça. E eu acho que a corrida tem uma questão da liberação de endorfina também, que ajuda nisso tudo. Hoje tem a questão social, né, das provas, dos treinos que nós realizamos. Então, se a gente consegue despertar isso semanalmente nesse aluno, nessa pessoa, né, para mantê-la ativa, é o caminho. Talvez... Agora, a gente está falando assim, e eu vou te dar os parabéns aqui, porque você faz isso muito bem com a sua equipe, né, que acaba sendo uma família, não é verdade? E eu acho que você constrói essa motivação semanalmente, que é importante. Agora, é só uma observação isso, né? Porque a pessoa pode também parar e principalmente olhar as fotos da sua equipe e é todo mundo em forma, todo mundo magrinho, todo mundo bonito, né? E aquela pessoa que é acima do peso, que ela tem muita dificuldade para se manter, porque assim, aquilo já é um esforço sobrenatural para ela fazer aquilo, né? E eu acredito que diariamente aquilo é um empecilho para a pessoa, principalmente que não teve a base que todos nós aqui tivemos do esporte, né? O que fazer para essa pessoa estar motivada? Aí entra a parte do profissional. Eu falei que no início do nosso bate-papo que existe uma construção, seja na corrida,
seja no beach tênis. Por exemplo, eu não tenho, se a gente falou do beach tênis, eu nunca peguei numa raquete de beach tênis. Sorte Então, sua. se eu for... Se eu for os seus alunos, tá? Tá vendo? Porque se você pegar, você vai largar a corrida. Então, se eu for entrar numa quadra de beach tênis, talvez eu também tenha uma dificuldade como uma pessoa que está vindo para mim pela primeira vez, está saindo do zero na corrida ou com sobrepeso, tenha dificuldade para iniciar. E aí cabe, né, a arte do profissional de lidar com a situação, e cada pessoa, né, você vai ter que manipular de uma forma de você mostrar o caminho para ela, né? Eu tenho alunos que começaram comigo, eu tenho um caso de um aluno que é fantástico, Roberto. Roberto começou comigo com 50 anos, inativo, nunca tinha entrado numa academia. Em 14 anos comigo, o Roberto se tornou um maratonista. Então, hoje as pessoas olham para o Roberto e falam o quê? Pô, olha o Roberto, né, um maratonista com várias Eu e não várias sabia que provas. Ele começou com 50 anos. Ele começou com Drauzio 50 Varela anos. também acho que é assim, né? Exatamente, Drauzio Varela entendeu? começou tarde. Então, cabe ao profissional mostrar que é possível, mostrar que é uma construção. Isso é uma sementinha que você tem que ir plantando, né, a cada treino. Legal. Né? E Débora, vou fazer uma pergunta para você que não tem muito a ver com o assunto de motivação, mas porque isso, assim, desde cedo ficou um pouquinho claro para mim que muitas vezes quem busca desempenho, óbvio que é muito importante ter um nutricionista, isso também, assim, de tanto eu errar em relação a isso e ter fraco desempenho e ter lesões associadas a isso, e quando eu comecei a fazer as provas maiores, principalmente de Ironman, eu procurei um nutricionista para poder me acompanhar nesse caminho. Agora, eu via muita diferença num nutricionista que ele é generalista e um nutricionista que ele está acostumado com o esporte, e principalmente aqueles que praticam o esporte. O que você acha sobre isso, assim, rapidinho, porque a gente está estourando o tempo? Eu acho que isso é uma realidade que acontece, né? E eu acho assim que a partir do momento que você se propõe a ser um nutricionista do esporte, é importante você praticar aquilo ali para você conseguir entender as nuances do dia a dia. Porque eu brinco que é no detalhinho que a gente corrige as coisas, mas também é no detalhinho que a gente erra. E às vezes é no dia a dia ali do paciente, a gente entender de tudo da vida do paciente, né? Desde a rotina do trabalho, a hora que acorda, a hora que vai dormir, que você vai fazer a diferença na performance daquela pessoa através da nutrição, né? Então, assim, você tem que entender se o teu paciente, se o teu cliente, ele quer correr, então você tem que entender um pouco também do que é a corrida. Você tem que ter, nem que seja de uma forma recreativa, mas praticar um pouco aquilo também. Isso quando a gente está falando de performance, né? Talvez eu também não faça beach tênis, mas o beach tênis, pelo menos o meu olhar hoje, é um esporte mais lazer, é uma situação mais associada ao lazer. Quando você busca performance, você tem que entender um pouco mais daquilo ali que você está prescrevendo e falando, você tem que vivenciar aquilo um pouco mais no teu dia a dia também. Eu acho que isso é um diferencial importante. Ninguém como você vivencia isso, né? Eu vivencio isso bastante, assim, né? Assim como carneiro, eu trabalho com corrida há muitos anos. E não só trabalhar, eu corro, eu vejo isso, né? Eu falei com vocês, participei de uma meia maratona agora e o meu intestino deu ruim. Falhou. Poxa, Débora, mas como? Se você prescreveu? Eu não sei te explicar até hoje, assim, desculpa, gente, o que aconteceu em relação a isso, mas porque é no detalhinho. Então, se dá errado comigo, por que de repente não vai dar errado com um paciente? Então, a gente entender ali o que está acontecendo com aquele paciente, mas vivenciar também o mais próximo possível, até mesmo também o que ele passa, né? Bom, infelizmente... Passa rápido, né? Não é? Voa. Eu É uma me corrida de ficaria- 100 metros isso aqui, né? Quem dera fosse uma maratona. Pois é. Porque esse assunto, para mim, é um deleite, né? Eu, por mim, ficaria aqui muito tempo. Então, eu deixo para você fazer. Eu queria só te fazer te dar uma
assim, uma sugestão, né? Se você pudesse, você está com um livro aí. Isso. Se você pudesse fazer o encerramento e falar um pouquinho do livro, legal, que será... legal. Não, você perguntou sobre a motivação, né? Uma das motivações sobre o carneiro, né? Então eu vou te falar assim, a motivação que eu vejo, que eu entendo para o paciente em fazer uma corrida ou fazer uma atividade física qualquer, né? A motivação da gente envelhecer, né? Ter uma longevidade, mas, sobretudo, com uma qualidade de vida, né? Então, o esporte nos proporciona isso, a qualidade de vida. Além da longevidade, a qualidade de vida. É botar vida nos anos, né? Exatamente, né? A longevitalidade que a gente chama hoje, né? Ter vitalidade. Então, hoje tem vários estudos que já mostram que os atletas olímpicos vivem mais, né? Mas não é necessário você ser um atleta olímpico, não é necessário ser um maratonista, um meio maratonista. É necessário que a gente fique ativo. A corrida, a minha forma de enxergar a corrida, ela gera uma disciplina, ela é gostosa. Domingo, lá na Barão do Rio Branco, que é essa rua em Petrópolis, é super agradável. Quem vai no Rio, no aterro do Flamengo. Então, aquilo ali realmente é uma forma agradável da gente se cuidar, mas é fazer atividade física. E quem quer correr, eu, como cardiologista, eu só posso incentivar. Como cardiologista, eu só não posso dizer que quem corre 42 quilômetros vai viver mais do que aquele que corre 10 quilômetros todo dia na Barão. Isso é um papo para um outro momento, né? Eu acho que quem corre 42 ou uma ultramaratona, muitas vezes se supera. É muito bom para a cabeça. Para o corpo, talvez nem tanto, né? O atleta moderado tem uma sobrevida muito boa. Então, em relação à atividade física e longevidade, eu aconselho a todos a lerem esse livro aqui, que chama Outlive, né? Que é a arte e a ciência de viver mais e melhor. Esse autor, o Peter Attia, é um médico americano que se dedicou, depois de trocar de carreira, ele era um oncologista, depois virou um médico mais relacionado à qualidade de vida, à longevidade. E é um livro muito interessante, voltado para leigos, mostrando a importância da nutrição, da atividade física, para combater o que ele chama nesse livro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são as doenças neurodegenerativas, que é o Alzheimer, as doenças metabólicas, que é o diabetes, a obesidade, as doenças cardiovasculares, né, que é o infarto e o AVC. Então, é muito interessante. Né? Oi? E a depressão, né? A depressão é dentro das doenças neurodegenerativas. E o câncer, né, que é, né, dos 4 cavaleiros, o câncer é combatido com uma boa alimentação e é combatido com atividade física. Inclusive, a gente já conversou aqui, uma ideia é que a gente venha fazer um podcast até falando sobre esse livro, o Outlive, passando alguns insights do livro, mas eu recomendo a todos que leiam para que a gente possa ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Da minha parte, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, foi enriquecedor, vocês brilharam aqui nesse podcast. Gostaria de agradecer também ao Laboratório de Correios, mais uma vez, que é um parceiro da saúde, não está sendo nesse momento só um parceiro aqui desse podcast, mas da saúde. Ele patrocina vários esportes em Petrópolis, até a tua assessoria. Inclusive a Carneiro Run. Inclusive a Carneiro Run e outras equipes de corrida também, né? Outras atividades esportivas. Então, é muito legal que a gente tenha um laboratório, né? Um parceiro da saúde que visa, né, promover a saúde. Então, mais uma vez, agradeço ao Laboratório de Correios, que patrocinou esse episódio. Agradeço a vocês por estarem presentes, ao Aldir também por ser um parceirão aqui de podcast. Isso aí. Vou fazer o meu, depois eu deixo vocês, né, fazer um adendo que você foi falando, que eu li uma vez um livro também, que ele falava assim, que fazendo uma correlação com depressão, né, que ele falava assim, não existe nenhum problema que resista a uma boa corrida. Né? E é verdade, né? Pelo menos para mim isso é muito verdade, né? Então, de novo, agradecer ao Laboratório de Correios, o Bruno acho que já falou muito bem, agradecer a Débora, né? Preciso nem dizer como eu gosto de você e te acho uma excelente profissional. Obrigada. Sugerir que as pessoas sigam o Instagram deles, que os dois fazem um Instagram belíssimo, aliás, os 4 Instagrams aqui, né? Eu recomendo. Te agradecer, você também, né, é muito importante para mim, porque faz as minhas planilhas, né? Não é meu pai, né, como você diz, mas é importante na melhoria do meu desempenho. E o meu parceiro, meu sócio, né, que sempre incentiva aí e dá boas ideias para o podcast. Né? Muito obrigado aqui a todos.
Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. O Grupo Laboratório de Correias promove atendimento seguro e humanizado aos clientes. Nossa marca registrada é o comprometimento com a qualidade e a busca constante por excelência. Possuímos o maior parque tecnológico da região serrana, com equipamentos de última geração, oferecendo o que há de mais moderno no mercado. Nosso departamento de microbiologia possui técnicas modernas que auxiliam no diagnóstico clínico com agilidade e segurança. Estamos há mais de 25 anos entregando seus resultados de maneira eficiente em cada etapa. Está no DNA da nossa empresa cuidar da sua saúde, acompanhando cada detalhe com excelência e profissionalismo. Laboratório de Correias, mais que um laboratório, um amigo da sua saúde.